Fala pessoal, tudo bem? Saulo Formiga na área. Olha só, eu trouxe para vocês um conjunto de questões sobre problemas ambientais globais. Isso é tema recorrente no Enem e evidentemente também uma realidade da nossa EMA. Vamos para a primeira questão? Olha só, a primeira questão traz esse esquema aqui, ó. Inclusive colocando o termo X ali, ó, o ícone X, falando que se trata do tema principal dessa figura. Mas veja, ó, o X, que é a nossa incógnita, ela gera cenários regionalizados, onde nesses cenários regionalizados nós vamos ter padrões de temperatura e precipitações alterados. Então percebam, em cada região eu tenho uma dinâmica de temperatura e pressão que foi alterada. O resultado é o efeito ambiental dessas alterações, causando, portanto, algumas mudanças no ciclo hidrológico, ou seja, na questão das águas, e mudanças na produção de alimentos. Até porque a produção de alimentos depende da característica ambiental. Eu não posso produzir qualquer coisa em qualquer lugar. Então o resultado é que isso vai me levar a um impacto na saúde e um impacto socioeconômico na cadeia produtiva. Então, quando eu olho esse esquema, a questão vai me cobrar o seguinte, ó, assinale a alternativa que indica o processo X, desencadeador, das situações mostradas no esquema. Então, quem é X? Volta para o esquema. X gera cenários particulares com alteração de temperatura e chuvas, umidade, que vão fazer com que os efeitos ambientais sejam controversos, alterando o ciclo da água e alterando a produção de alimentos. O resultado final disso é problemas de saúde e impactos socioeconômicos. Então, alternativa A, isso é inversão térmica. Alternativa B, perda da biodiversidade. Alternativa C, redução da camada de ozônio. D, poluição atmosférica. E E, mudanças climáticas. Percebam, a inversão térmica ela não é um problema ambiental. Anota aí, a inversão térmica é uma característica natural de ambientes que possuem estações do ano bem definidas. O problema da inversão térmica é que, como eu tenho uma alteração do ciclo natural da temperatura, em vez de dissipar os poluentes, a gente pode ter a sua prisão no ambiente. É um efeito tampão. Então o problema não é a inversão térmica, mas a poluição liberada em dias de inversão térmica. A perda da biodiversidade ela vai ocorrer quando eu tenho um desmatamento, por exemplo, quando eu tenho a contaminação de rios. Só que lá no esquema, ele fala de cenários regionalizados, ou seja, de mudanças de um lugar para um lugar, mas especificamente mudanças na temperatura e na umidade. Como o item X é quem causa esse efeito cascata, eu não posso colocar perda de biodiversidade, porque isso é muito mais uma consequência do que a causa. Eu não posso marcar a redução na camada de ozônio, porque a camada de ozônio ela traz, evidentemente, mudanças climáticas, e as mudanças climáticas é que vão gerar aqueles elementos que nós vimos no esquema anterior. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica ela pode gerar indiretamente mudanças climáticas, mas isso é de longo prazo. E letra E, mudanças climáticas. Olha só, se eu tiver mudanças climáticas, a característica regionalizada fica alterada. E como consequência, você vai ter os padrões também modificados, de temperatura e de precipitação. Se eu pensar na poluição, eu fico muito limitado. Se eu pensar na mudança climática, eu torno o processo aqui crítico mais amplo. E com isso, eu obtenho a nossa resposta. Então, as mudanças climáticas alteram as características ambientais padrões, causando alterações ainda mais profundas no ciclo da água, e com isso, claro, as suas consequências clássicas, e também mudanças socioeconômicas, uma vez que alteram a capacidade de produção do homem naquele ambiente. Portanto, sem dúvida alguma, a letra E é a nossa resposta. Mandou bem? Tenho certeza que sim. Então veja, problemas ambientais são elementos importantes para você que vai fazer o vestibular, que vai fazer o EMA, que vai fazer o Enem. Portanto, foco nessa missão. Valeu e até a próxima!